Agora na Rádio Relógio. Papo afiado. Papo afiado. Apresentando Flávio Sena. Pois é, começando por aqui pela Rádio Relógio, mais um programa Papo Afiado. E você já sabe como é que você faz para participar, não é? É só ligar 24456503. Pode participar também pelo nosso WhatsApp. Vai lá, pode mandar sua mensagem 991541280. Então, no momento que eu colocar aqui no ar, eu colocar aqui nesta mesa a pauta, o tema, o assunto, você pode entrar em contato com a gente no momento para colocar aí as suas ideias. Se quiser falar ao vivo também pode falar. Quer mandar o seu áudio no WhatsApp, pode mandar os seus textos. Fica à vontade, para isso que serve aqui o nosso Papo Afiado, para a gente trocar ideias em torno dos assuntos, tá? Então vamos, por falar em assuntos, vamos a eles. Entre furacões, terremotos, prisões de empresários e políticos e o depoimento de ex-presidente, algumas notícias se destacaram. A Polícia Federal elaborou esta semana um organograma para reforçar o argumento de que o presidente Michel Temer e o ex-presidente da Câmara e o ex-deputado cassado e agora preso, Eduardo Cunha, são figuras centrais na organização criminosa composta por políticos do PMDB. No Rio, um grupo de estudantes do Colégio Pedro II pode sofrer sanções depois de simular uma banca do tráfico numa exposição que tinha como tema a vida do carioca. E, por fim, vamos falar de uma decisão do Superior Tribunal Federal que vai definir se famílias podem optar pelo ensino domiciliar. Então, no Papo Afiado de hoje, eu e os meus convidados, nós vamos falar sobre o quadrilhão do PMDB, sobre a banca do tráfico dos alunos do Colégio Pedro II e também sobre o ensino domiciliar. Papo Afiado. Conversa boa no seu fim de E eu quero tarde. receber aqui os meus convidados, o reverendo José Magalhães Furtado. Ele é teólogo pós-graduado em Ciência da Religião e Economia do Trabalho. Tudo bem, reverendo? Graças a Deus, um prazer, uma grande alegria poder estar de volta a esse microfone amigo. E um abraço a todos aqueles que estão sintonizados nesse programa e que seja uma bênção para todos nós. Aproveito um abraço para minha família e para o povo da Metodista de Coelho da Rocha. Quero receber também Leonardo Souza, ele é redator de comunicação do portal On Grace. Tudo bem, Leonardo? Boa tarde, Flávio, boa tarde a vocês, ouvintes da Rádio Relógio. Muito feliz de estar aqui novamente e mais feliz ainda que eu vou dar essa entrevista e não corro o risco de ser preso. Então, isso é uma felicidade muito grande. A gente está numa rádio podendo falar, levar a boa nova para você e comentar fatos do noticiário e não ser interrompido no meio por um problema de voz, digamos assim. Isso aí, né? E principalmente voz de prisão, né? Exatamente. Porque tem um problema de voz de prisão, né? Bom, vamos aqui para o primeiro tema. Por falar em voz de prisão, tranquilidade para falar e tal. Rapaz, quando se fala em prisão, você já pensa logo em quê? Lava Jato, Polícia Federal, políticos, Brasília. Você já começa a pensar nisso tudo. Então, simbora. A Polícia Federal concluiu na última segunda o inquérito para apurar crimes supostamente, é bom colocar isso aí, hein? Supostamente praticados pelo chamado quadrilhão do PMDB. Para reforçar o argumento, a instituição elaborou um organograma que põe o presidente Michel Temer e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, deputado cassado e agora preso, Eduardo Cunha, como figuras centrais na organização criminosa composta por políticos do PMDB, acusados de desviar dinheiro dos cofres públicos. A primeira pergunta, o reverendo José Magalhães Furtado, será que esse foco da Polícia Federal é só porque o PMDB agora, está no poder, mas é a figura central, porque na verdade o PMDB nunca deixou de estar no poder nesse país, mas será que é porque além de estar no poder, como sempre esteve, ele é o mandatário, o manda-chuva? É só por conta disso que os olhares da Polícia Federal está no PMDB? Olha, a gente, olhando um pouco para a história mais antiga da nossa política, né, como você disse, o PMDB ou MDB, né, desde bipartidarismo, né, ou se estava
no governo, se estava com os militares ou com uma outra forma política, ou né, era o MDB, onde as pessoas tinham, né, ali uma coxa de retalho. Antigo MDB, né? Antigo MDB, uma coxa de retalho democrática, né? Com agora essa nova forma, o PMDB tornou-se um dos maiores partidos e com isso herdou também os vícios de décadas, né? Esse é o nosso problema, né? Nada contra os grandes interlocutores do partido, né? Sua velha e importante história, mas saiu dos trilhos, né? Infelizmente saiu do trilho e está sendo uma referência para o partido que nem se organizou, já está pensando em seguir os malfeitos aí de um partido que eu acho que está se perdendo na história. Ô Leonardo, esse inquérito ainda tem outros alvos. Além, claro, o presidente Michel Temer é o alvo central, né? Tem lá, é o alvo. Tem também o deputado cassado Eduardo Cunha, que também é alvo. Mas além destes dois, ainda está lá também, para ser alvo da Polícia Federal, os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. Então a gente observa que é só o PMDB. Ainda tem o Gedel Vieira. Tem atualização, gente. Não esqueçam da busca e apreensão nas residências, nos escritórios do ministro no ministro da Agricultura, Blairo Maggi, hoje, né? Hoje pela manhã, suas residências, a residência oficial, o apartamento funcional, residência em Rondonópolis e também na sua empresa, foram alvo aí de mandado de busca e apreensão da Polícia Federal, né? Então vai aumentando aí o elenco do chamado... E que elenco de peso, hein? Não o quadrilhão, o quatrilhão. Quatrilhão, isso aí. Do PMDB, né? Brincadeira. Do governo como um todo, que é formado não só pelo PMDB, mas tem ali seu núcleo, né? Então, realmente, como a gente já comentou em outros programas aqui, Flávio e Reverendo, eu não acredito numa questão de ética ou moral relacionada a uma tendência partidária, a uma visão política. Eu vejo digamos assim, uma deturpação completa desses valores em toda a nossa classe política, né? No momento que nós, teoricamente, despertamos para exercer essa cidadania, e quando vamos a exercer nossos direitos políticos, tentando buscar alguma melhoria. Não sei o que acontece quando as pessoas tomam contato com aquele mundo paralelo de Brasília, vivem numa realidade diferente daquela que nós temos aqui, da nossa percepção no nosso dia a dia, e as coisas são realmente feitas para esse grupo que se mantém com unhas e dentes ali, fiéis àqueles interesses particulares em detrimento ao bem público. Acabou de chegar aqui a Elizabeth Guimarães. Ela é pedagoga, educadora popular, integrante do coletivo Pretas Cristãs na Resistência e mobilizadora na Casa Mãe Mulher. Elizabeth, tudo bem? Tudo bem. Bom, Elizabeth, a gente está falando aqui sobre que a Polícia Federal ela concluiu na última segunda-feira um inquérito para apurar crimes supostamente praticados pelo quadrilhão do PMDB. E o foco disso tudo aí é o presidente Michel Temer e o deputado cassado e agora preso Eduardo Cunha. Eu perguntei aqui para o reverendo José Magalhães Furtado, para o Leonardo Souza, se esse foco da Polícia Federal em cima do PMDB é só porque o PMDB agora sempre como esteve no poder, mas é porque agora, digamos, é o carro-chefe em termos de poder, só porque está em eminência agora? Eu tenho outra pergunta na cabeça. Qual? Onde estão as panelas? Será que as panelas eram a marca PMDB? Porque as panelas eram contra a corrupção nesse país. Então, querido, tá uma confusão tão grande, né? A gente não sabe o que... Mas a sua pergunta para quem? A minha pergunta é para todas as pessoas. Para todas as pessoas, especialmente aquelas que vestiram camisa da seleção e foram às ruas reclamar contra a corrupção nesse país. Eu gostaria de saber onde elas estão agora. Elas e suas panelas. Então, está muito confuso, realmente. A situação está bastante confusa. A gente não sabe que conjunto de forças, né, está se movendo. A gente só fica com o coração meio assim, né? Porque é uma sensação de insegurança geral.
Mas que esses esquemas existem no nosso país há muito tempo, a gente sabe. A diferença é que agora esses esquemas estão vindo à tona. O medo é que, como o delator, que eu também não falo o nome para não dar confiança, falou, não é tudo, entendeu? É só o que ele quis contar, ou é só o que está sendo permitido ser contado, entendeu? Mas que existem esses esquemas e que entrar naquele ambiente, né, em Brasília, ou entrar no ambiente político partidário no Brasil, implica em estar envolvido em esquemas, a gente sabe, né? Então, assim, é dessa forma que eu vejo. Bom, e segundo pelo menos que a Polícia Federal tem apurado até aqui, há indícios de que o Michel Temer tenha recebido 31 milhões de reais em vantagens. Isso só em vantagens. Ainda tem outros milhões aí por conta de outras, outras empresas e tal. Mas com isso tudo, tem gente falando, mas vem cá, estão no pé do Michel Temer só porque o Michel Temer é presidente. Quando ele era o vice-presidente, não tinha essas investigações. E segundo é apontado aqui pela própria Polícia Federal, quando você vai investigar, realmente a data é muito, anterior até o fato dele chegar a ser presidente, e tem algumas que ele recebeu, e pelo menos é indícios e é apontado, durante a campanha. Então, por que não foi investigado antes? Por que só agora? Acho que é um jogo, como a Elizabeth falou muito bem, é um jogo de forças, né? Antagônicas no momento, mas que é muito bom que a gente lembre que essas forças que hoje se duelam, né? Hoje elas duelam por essa supremacia na política brasileira, elas estavam juntas durante 13 anos no governo. O PMDB foi base, foi vice, no primeiro governo Lula não, porque foi o José Alencar, mas enfim, estava ali na base do governo. O Temer foi vice-presidente da Dilma. Foi na chapa, né? Na chapa, nas duas eleições. E houve um racha. A gente aqui do lado de fora, a gente não sabe o que aconteceu. Mas, a grosso modo, a gente vê que houve realmente esse choque, houve esse racha entre essas forças, e cada um foi buscar aquilo que mais entende como correto, né, dentro da ética deturpada que eles têm, e vão buscar os seus interesses. Eu acho que a gente está assistindo isso a tudo no meio dessa disputa. Não tem ninguém certo na história. Acho que tem só pessoas aí que estão lidando com o bem público da maneira mais equivocada possível, e a sociedade tem assistido, como a Elizabeth falou, de forma bem passiva essa segunda etapa dessa história. A primeira etapa, o Brasil realmente foi para a rua, lutou pelo impeachment. O foco era o PT. E realmente agora as evidências são as mesmas, ou até realmente mais escabrosas, digamos assim, mas eu vejo como uma continuidade, não como algo separado, né? E realmente agora a gente está muito pacífico, digamos assim, não está cobrando maiores explicações e maiores apurações. Intervalo, a gente volta já já. Papo Afiado. Conversa boa no seu fim de tarde. A toda hora com você. Rádio Relógio. Papo Afiado. Conversa boa no seu fim de tarde. E você pode entrar em contato com a gente, pode participar dos 445-6503 ou então pelo WhatsApp 991541280. Vamos aqui então para o nosso segundo tema. Papo Afiado. Conversa boa no seu fim de tarde. Era para ser apenas uma exposição de trabalhos escolares para marcar a despedida de formandos do terceiro ano do ensino médio. Mas uma banca montada por alunos da unidade de São Cristóvão do Colégio Pedro II ganhou as redes sociais. A exposição tinha como tema O Carioca, que tinha a ideia de mostrar como vivem os moradores do Rio de Janeiro. Entre sambistas, surfistas e cobradores de ônibus,
4 estudantes da unidade de São Cristóvão com idade entre 16 e 17 anos resolveram representar um dia na favela. Caracterizados como traficantes, os alunos exibiram réplicas de fuzil e metralhadora e confeccionaram material para simular sacos com cocaína e tabletes de maconha. E aí, senhores, quero saber o pensamento de vocês. Eu diria, para começar, que quando se quer dar mais atenção do que precisa, não se dá. E quando não se quer dar atenção, né, tá aí saneamento público, tá aí a questão do trabalho, né? Veja bem, os garotos, na verdade, com erros ou acertos, eles estão fazendo uma atividade escolar, acadêmica, né? Se fosse na Zona Sul, não ia repercutir dessa maneira. Não iria repercutir dessa maneira. Na verdade, eles estão num tal teatro que seja do absurdo, mas é um teatro. Né? Garotos que estão matriculados, não são garotos que entraram pelo muro. Né? Então, que interessante. Estão tentando discutir uma realidade. Né? Discutir uma realidade de ganhar adepto é outra coisa. Né? Coisa que ali não tem espaço para isso. Né? Então, essa é a primeira coisa. E a segunda, estão exatamente na idade de discutir as coisas. Estão preparados para discutir. Né? Então, se faltou supervisão, se excederam, né? A gente não pode esquecer que eles estão numa unidade escolar, cumprindo uma tarefa escolar. Se o meio não foi o muito... Agora, querer criminalizar os garotos, aí é brincadeira. Mas, o reverendo, foi na rede social. O burburinho começou na rede social. E o foco não foi nem pelo fato de ser na Zona Norte ou na Zona Sul, mas a ação em si. Então, esse burburinho, o comentário, a crítica começou pela internet. Tá, gente, mas desculpa, reverendo. A autora da novela pode e os alunos do Colégio Pedro II não podem? Né? Então, assim, ali só tem um problema aí, que o adulto que supervisionou esse trabalho, porque isso foi um trabalho, né, que estava inserido, né, no final do curso, no colégio, não alertou os alunos para que a favela não é apenas comércio de drogas e fluxo de armas. A favela tem muito mais coisa que isso. Tem pessoas lá que têm vida, que têm seus negócios, que têm suas atividades, pessoas dignas que trabalham. Tem o comércio de armas e drogas? Tem. Mas não é só isso. Então, quando eu chamo um negócio de um dia na favela, eu preciso pensar em retratar o completo. Ou então, eu restringo isso a uma localidade. Mas isso é do adulto pedagógico, é papel do adulto pedagógico envolvido nesse processo. Porque uma outra coisa que a gente faz sempre é adultizar adolescente e criança diante de coisas que a gente não concorda e passar a cobrá-los como se eles fossem adultos. Não são. São crianças e adolescentes. Nesse caso, adolescente. E adolescente é adolescente. Todos nós já fomos adolescentes. Faz bobagens também, né? No campo deles, eles estavam ótimos. Maravilhosos. Para eles não estavam fazendo bobagem. Agora, o que não pode é nós nos encolhermos do nosso papel de adulto. E aí o que eu vejo hoje na movimentação das redes sociais é isso. Dá o status de adulto ao adolescente ou à criança que faz algo com que a gente não concorde e todo mundo passa a falar. Haviam adultos envolvidos nesse processo e é a esses adultos que nós temos que nos reportar para perguntar como isso se procedeu. Até porque não foi um negócio assim de uma hora para outra. Teve um preparo, teve uma montagem. E aí? Cadê os adultos vendo esse preparo, acompanhando essa montagem? E outra coisa, essa é a realidade, é uma das realidades da nossa cidade. Realmente, eles perceberam uma parcela bastante pungente da cidade do Rio de Janeiro. E isso é o problema. Nós temos que nos envergonhar é que isso acontece e a nossa vida não muda. Ou a nossa vida muda, ou a gente deixa de fazer as nossas coisas por causa da dinâmica da violência. Esse é o real motivo de vergonha aqui. Ô Leonardo, pais de alunos e até mesmo ex-estudantes do Colégio Pedro II se reuniram hoje, na manhã de hoje, na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima para comunicar sobre a exposição realizada por estudantes na
última terça-feira. Tem que processar a autora da novela também. Pois é. Para o advogado Sérgio Ricardo Oliveira, que representa o grupo de pais, é preciso que a polícia apure a responsabilidade e uma possível omissão do colégio. Para o Pedro II, afirma que assumiu a punição dos fatos junto no caso, a apuração dos fatos, junto à comissão de formatura, Grêmio Estudantil e comissão de pais para verificarem o ocorrido e em breve divulgar o apurado. Eu acho que fica claro, mais uma vez, né, digamos assim, a decadência da educação brasileira. Porque, como a Elizabeth muito bem lembrou, eles estavam num ambiente escolar que deveriam ser supervisionados por profissionais do ramo da educação capacitados, ou pensamos que sim, para tal, para que eles pudessem, dentro das diretrizes determinadas por esses profissionais, retratar essa realidade. É importante falar também que, por mais que seja uma realidade percebida por eles, por esses jovens, eles só reforçaram um estereótipo, né, do que seria equivocadamente um estereótipo das comunidades carentes do Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, nós sabemos que existe a onipresença, digamos assim, do poder armado, né, nas comunidades, né, nas favelas, mas não é só isso. Nós temos uma gama de famílias, milhões de pessoas que hoje vivem nessas comunidades, que estão produzindo riquezas, que estão buscando superar a crise do país, estão dia após dia lutando. Eu falo como uma pessoa que nascida e criada próximo à comunidade, estudei junto à comunidade, né, no Morro da Mangueira, e minha família também veio do Nordeste e desde 1953 tem essa história com o Morro da Mangueira, e eu posso falar que muitas pessoas, 90% dessas pessoas, ou mais até, estão imbuídas desse espírito, de virar o jogo, de construir uma realidade diferente, mas temos aí mazelas mais graves e mais profundas para poder resolver essa questão. Reverendo, quer falar, reverendo? Queria, sim. Eu acho estranho como é que a grande rede discute esse tema com uma visão muito acentuada e não parece que isso vai interferir na sociedade. Com certeza. Você tem um canhão de audiência ali que você está todo santo dia pulverizando informações, e diria que essa não é a única informação preponderante nessa obra que está indo todo dia para as nossas casas. Então, assim... Obra ou tragédia, né? Não vou entrar no crítico de arte aqui. Deixa eu só terminar aqui. E aí, desculpa, reverendo, mas só para fazer uma pontuação, as pessoas não conseguem tomar conta dos aparelhos móveis de acesso à internet dentro da sua própria casa, que estão na mão de crianças e adolescentes, e aí querem fazer a laje. Por favor, né? Por favor. Queria colocar só que nós temos precedentes históricos do pensamento inconsequente. Por exemplo, trazendo para a esfera religiosa, nós já tivemos concílios para discutir quantos anjos cabem na ponta de uma agulha. Né? Nós tivemos, né? Tivemos, isso aí é verdade. Está lá. É né? verdade. Sexo dos anjos, que é assunto importante, como é que vai render? Né? Então, o que eu acho que a sociedade carente de informação e carente de ter um pato para bater, né, pegaram lá os garotos, ao invés de estarem lá debaixo da tutela da escola, né, olhando e até dando um certo aval, o que deve, o que não deve, deixaram acontecer, né, e depois... os garotos que pagam aí pela criatividade, talvez, irrefletida. Pois é, deixa eu dar voz aqui para a escola também, porque a gente está falando e tal, como a gente não está com a presença de nenhum representante aqui da instituição, mas, como a gente tem aqui as informações, eu vou ler aqui o pensamento e o parecer da escola. Olha, diz aqui, trabalho há quase 4 anos como reitor do Colégio Pedro II, quem está dizendo isso, quem disse isso foi Oscar Alac, no caso, Oscar Alac, afirmou que um grupo simulou o tráfico de drogas, mas argumentou que os adolescentes apenas
representaram a realidade exibida nos noticiários. Esse foi o primeiro. Segundo, o diretor adjunto do ensino médio da unidade São Cristóvão, Reinaldo Pereira dos Santos, contou que o grupo de estudantes envolvidos contaram que não tinham a intenção de prejudicar a escola. Segundo Reinaldo, no dia da exposição, inspetores o avisaram sobre a encenação, ou seja, ele já sabia. Ele disse que as armas de brinquedo e o material usado pelos 4 alunos foram confiscados. Além disso, garantiu que a escola não teve conhecimento prévio do que os estudantes iriam apresentar, justamente por ser uma atividade organizada exclusivamente pela comissão de formandos. Embora ele descarte a expulsão ou mesmo a transferência dos estudantes, Reinaldo afirmou que haverá sanções, sem especificar quais seriam essas sanções. Então, eu dei voz aqui para a instituição. Agora vamos ouvir aqui 2 especialistas, vou ler aqui o que eles disseram. O professor de Direito Penal da PUC, Breno Melarango, explicou que a interpretação legal do que ocorreu no Pedro II pode ter ocorrido um fato análogo a 2 delitos: incitação ao crime e a apologia a um fato criminoso. No entanto, ele acha que não há motivo para o caso chegar à esfera criminal. Esse foi o primeiro especialista. Vamos para o segundo. Já o pedagogo Luciano Mendes Faria Filho, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, afirmou que o corpo docente do Pedro II deve ficar atento às atividades realizadas dentro do colégio, independentemente de serem ações livres de formandos. Mas ele aprova que a atitude da direção de não punir os alunos. O que os senhores acharam aí da argumentação dos representantes da instituição e desses 2 especialistas? Bom, a escola partiu para o famoso blá blá blá, né? Ela se eximiu de qualquer tipo de responsabilidade, ao meu ver. O prezado professor da área de Direito, ele trilha um caminho do tecnicismo puro e simples. Ele não avalia a questão dentro do que ela se apresenta na realidade, né? E o pedagogo, ao meu ver, eu concordo com aquilo que ele falou, em gênero, número e grau, aquilo que eu defendi no início da minha fala. A escola, ela de certa forma, se exime de responsabilidade, mas ela tem que estar presente, tem que supervisionar essas atividades, porque não é um território livre. Você está dentro de uma escola que você deixa o seu filho para ser educado, para ser formado para a vida e para o mercado de trabalho. Então, e principalmente, o Colégio Pedro II, uma instituição mais que centenária, tradicionalíssima, e que a gente espera algo mais, né? Então, fica esse alerta, acho que, para a sociedade. Outra coisa que eu comentei aqui com os jornalistas aqui na redação, ontem e hoje, é o seguinte: o que chama a atenção, vocês já pararam para observar quantas vezes essa instituição, o Colégio Pedro II, ele aparece nas manchetes das páginas policiais, ou então, quando não muitos, é polêmico e alguma coisa na internet. Já perceberam isso? Como esse colégio é polêmico? Ele sempre tem alguma coisa para chamar, para polemizar. Uma vez foi a saia, um rapaz que apareceu com saia de menina, e a outra que se relacionou com o professor. Enfim, essa instituição tem chamado muita atenção. Isso não é de espantar? Levantar uma atenção? Porque os outros colégios não são noticiados, né? Porque se você fizer um tour pelo YouTube e botar lá situações estranhas ou bizarras em escolas, você vai ver coisas até que as pessoas que vão à delegacia de proteção à criança vítima, meu Deus, teriam um infarto. E aí se escolhe noticiar, e o algoritmo do Facebook, gente, é esperto. Ele sabe que o povo gosta de ver essas coisas. Então o que ele faz? Impulsiona justamente isso. Ele não vai impulsionar a postagem da minha tia-avó. Ele vai impulsionar a coisa que dá visibilidade. Porque o rapaz que fez aquela rede social, minha gente, gosta de dinheiro. E quanto mais as pessoas estão ali consumindo notícia e vendo propaganda, que é impossível consumir alguma coisa no Facebook sem ver propaganda, ainda que você não veja, a propaganda está te vendo. Você é visto, né? Você é visto. Não seja ingênuo, entendeu? E aí, agora, precisa ter cuidado com essa coisa de policiar a escola e esquecer de si.
Não tem uma semana, eu conversava com uma família que a adolescente ficou com o celular na mão e tinha um adulto do outro lado já começando um processo de aliciamento. A alegria foi que a mãe... a adolescente sinalizou que a conversa tinha descambado para um lugar que não era tranquilo, e aí a mãe tomou providências. Então, assim, as pessoas fazem alarde em cima disso e não sabem a senha das redes sociais dos seus filhos. E o que é pior, não tem relacionamento com os seus filhos para saber onde eles estão, com quem eles estão, o que eles estão fazendo, porque o mais velho da nossa sociedade morreu. Eu me lembro que quando eu era criança, se eu estivesse vacilando na rua que eu morava, tinha um mais velho para mandar parar. Ele não era nada meu. A gente não tinha... Ou uma mais velha. Nenhuma ligação afetiva. Não, nenhuma ligação consanguínea. Não, afetiva tinha, porque a perspectiva era de cuidado. Sim. Não era de punição. Mas a gente tinha mania de bater a rua, de cima para baixo, de baixo para cima, apertando todas as campanhas da rua. Qual foi a criança que não fez isso, né? E aí tinha um mais velho para falar... O que é, gente? Essa figura morreu na nossa sociedade. Não existe mais o adulto que não é, né, da família, mas que sinaliza um limite no intuito de cuidar das crianças, de cuidar dos adolescentes. E aí os pais querem terceirizar a educação, porque a verdade é essa. A escola não é lugar de educação apenas, a escola faz parte da educação, não é o lugar de educação. O lugar de educação é a família. Especialmente para nós que somos cristãos, todas as queixas educacionais que a gente tem se respondem em Provérbios 22:6. Por quê? Se a família, que é o núcleo máximo responsável pelo processo de educação, fizer o seu papel, o adolescente, a criança vai chegar diante das situações e vai selecionar naturalmente. Assim como a criança alérgica, que sabe que não pode tomar o suco de uva por causa da cor, o adolescente, a criança vai olhar, não, isso para mim não flui, porque o ensinamento da minha casa é diferente. Então, essa substituição é que eu acho perigosa. E é uma substituição muitas vezes hipócrita, porque é uma pessoa que está gritando na delegacia por conta de uma situação, mas em casa não tem trânsito para conversar com seus adolescentes e suas crianças a respeito dessas questões, que, por sinal, tem que processar a autora da novela também. Intervalo, a gente volta já já. Papo Afiado. Conversa boa no seu fim de tarde. A toda hora com você. Rádio Relógio. Papo Afiado. Conversa boa no seu fim de tarde. Muito bem, voltamos com a última parte do nosso Papo Afiado. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem mandou mensagem para mim aqui no WhatsApp. Tá aqui a Regina do Fonseca. Valeu, Regina, obrigado pela participação. Tem outro ouvinte também que estou esperando aqui ela mandar a participação dela, mas na verdade o nome, né? Porque postou aqui, mas eu não estou conseguindo identificar. Eu estou esperando o nome até agora. Bom, deixa eu mandar um abraço também para a Margarida Maria de Itaipuaçu. Obrigado pela sua participação, por estar ligado aqui conosco. Um abraço aí, tá? A Margarida Maria de Itaipuaçu. Deixa eu mandar um abraço também, quem ligou e mandou a mensagem, mandou um recado aqui pra mim, foi a Dona Glória da Freguesia. Alô, Dona Glória! Obrigado aí pela audiência e obrigado pela sua participação também. Papo Afiado. Conversa boa no seu fim de tarde. Terceiro e último assunto, de 2014 a 2016, o número de adeptos da educação domiciliar prática regulamentada em vários países cresceu, atenção, para os números, 136% no Brasil. O tema chegou ao Supremo Tribunal Federal, última instância, no nosso país, e chegou em maio de 2015, na forma de um recurso apresentado por uma família gaúcha do município de Canela, empenhada em tirar a filha da escola formal e instruir o ensino aonde? Em casa. A presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia, ainda não marcou o dia do julgamento. A decisão da corte terá repercussão geral. Deverá ser aplicada aos processos que tramitam no país sobre esse assunto? E aí, o que os senhores têm a dizer? Eu tenho aqui na mesa uma pedagoga. Vamos então começar pela pedagoga da mesa. Elizabeth, o seu pensamento, você concorda com isso aí? Educação em casa, tira da escola, tem que ser em casa? Acabamos de conversar sobre um assunto que deixa nítido que não dá para ir com muita sede nesse pote. E outra coisa,
o espaço de ampliação do repertório cultural e de sociabilização que a escola proporciona, na diferença, nos horários, nas regras, nas dinâmicas, vai ser reproduzido em casa? Que pessoas eu estarei criando quando eu isolar todo mundo no ambiente familiar? Só na dinâmica familiar. Por exemplo, aqui na mesa, se eu perguntar, vou revelar aqui, lá em casa, quando cai alguma coisa no chão de comida, um biscoito, uma parada assim, se o pão não cair com a manteiga para baixo, a gente rapidamente pega, sopra e come. Se eu perguntar na redação, acho que aqui no estúdio eu vou ter adesão, todo mundo tem a mesma cultura que a minha. Talvez você não, Flávio Sena. Eu não entendi a exclusividade. Eu não entendi a exclusão. Flávio Sena tem cara de Nutella. Você pega as paradas do chão e come? Revele para todo o Brasil nesse momento. Eu prefiro não comer. Aí, ó, não falei? É preferência, não quer dizer que eu não faça. Não. Então, eu prefiro. Foi uma brincadeira para dizer o seguinte: essas diferenciações da convivência de um e de outro acrescentam a nossa vivência, ampliam nosso repertório, nosso capital, nossa capacidade emocional. Então tem que ir com muito cuidado. O problema é que no Brasil as ideias das pessoas se empolgam. Por exemplo, até hoje se bate na rede municipal, as pessoas lutam ardorosamente contra a aprovação, que se chama, né, de aprovação automática, que era um sistema de uma localidade na França, mas que nós tivemos um gestor que achou que podia implantar no Rio de Janeiro inteiro. Então, assim, tem que ter muito cuidado. E outra coisa, gente, a mãezinha já convive com a criancinha da hora que acorda até a hora que vai dormir, porque o paizinho, via de regra, não ajuda. Ou porque está trabalhando... Há controvérsias. Ou porque está trabalhando, ou porque... Há controvérsias, mas são bem menores, né? Isso aí, no universo de pai que cuida e pai que sustenta, o universo é bem menor. Tá falando, é o pai provedor. Ou porque ele está trabalhando, de fato, ou porque ele acha que não deve se meter nesse processo. Ou não é da competência dele, aí, né? Vai acrescentar ao trabalho da mãezinha mais isso. Então, assim, tem que pensar. E outra coisa, isso vai ser um reforço das explicadoras, que vão amar esse processo, né? Bom, porque vai encher. O reverendo, pelo que eu pude analisar, pelas poucas palavras da Elizabeth, ela disse que não tem condições, né? Isso não vai funcionar. Não sei, pode funcionar, mas eu acho que tem que pensar com calma. Pois é, ô reverendo, eu tenho aqui a informação, os pais Karine e Júlio César, que resolveram educar os seus filhos em casa, eles dizem que tomar a decisão não foi fácil. Porém, em apenas 3 meses, prestem atenção, em apenas 3 meses, perceberam a evolução do filho na leitura, conteúdo que ele não dominava. Assim como a dificuldade com as letras, os sintomas de um possível quadro depressivo foram ficando para trás. Bom, eu estou apenas apresentando um dado. Não quero dizer que esse dado seja um todo, mas eu estou apenas apresentando um dado. Então, se a gente olhar uma questão pelo ponto de vista de uma família, fica difícil você chegar a uma conclusão lógica séria, né? Segunda questão, se a gente acha que educação é sentar com a criança à mesa, ensinar a fazer os deveres, isso é um equívoco. Educação não é só ensinar, não é só estar perto, é um conjunto, né? É interação, é perguntar ao professor, outro pergunta, é outra família, outra formação, pergunta, né? A interação das salas e tal. Então, o que nós estamos, na verdade, querendo fazer é achar a solução, ou legitimar a solução para um número pequeno de pessoas que estão passando por esse processo, que querem porque querem, não quer que o filho se misture com A, com B, com C, se esse for o caso, mas esse não é o quadro geral da sociedade. Nós precisamos de uma criança que interaja, de uma criança que veja o diferente, de uma criança que tenha a expectativa de esperar o outro colega terminar de falar para ele intervir, né, de ter um professor, um mediador, né? E isso não se faz só por decreto, né? É possível que alguns lugares, né, de pais de boa condição financeira
dê certo, porque vamos chamar professoras particulares para ajudar no processo e vai omitir lá na informação que a família sozinha, nesse momento social e político que nós estamos passando, não vai dar certo. E assim, só uma observação rápida. Passa. A escola está ruim? Vamos lá. O que aconteceu? Se você tem uma turma, gente, que tem, vamos botar aqui, eu sei que professoras, eu sei que essa não é a realidade, mas se você tem uma turma com 23 alunos que fizeram prova de matemática e desses 23 alunos, 21, ou melhor, 20 foram mal nessa prova, está nítido que a avaliação não vai ser só com relação ao grupo de alunos. O processo precisa ser revisto. A relação pedagógica precisa ser revista. Mas aí as pessoas querem de novo o policial de cada um de nós, né? Pune, vai lá, não sei o quê. Ou então a terceirização, a escola que resolva isso. Então, eu queria lançar aqui um desafio. Pai, qual foi a última vez que você foi na mãe, qual foi a responsável? Qual foi a última vez que você foi na escola do seu filho sem ser chamado? Só para dar um oizinho. Eita, boa pergunta. Ô, Leonardo, a pesquisa feita pela Associação Nacional de Ensino Domiciliar diz que as principais motivações declaradas pelos pais foram dar uma educação mais qualificada fora da escola, os problemas relacionados aos princípios da fé e da família, violência, bullying e doutrinação são essas, entre outras razões apontadas. E está encabeçado, São Paulo, que mais? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia. Ainda não vi o Rio de Janeiro aqui nessa lista, né? Mas enfim. Então, a pesquisa identificou isso. A qualificação, os princípios da fé e da família, bullying, violência. Então, isso foi tudo apontado à preferência dos pais. Eu acredito, muito dentro do que os colegas aqui de mesa já expuseram, a qualificação dessa educação, ela passa por essa participação que a Elizabeth citou agora, né? Então, se queremos melhorar o nível do debate, daquilo que está sendo levado e discutido aos nossos filhos a cada dia, nós devemos participar de forma mais intensa desse ambiente escolar. A escola, ela se faz também com essa interação, se faz com essa participação popular de pais, alunos, da sociedade escolar que ali se estabelece, né, para que haja realmente uma elevação desse nível. Eu não sou aqui nenhuma autoridade da área de educação para falar disso, eu falo como... Mas participou desse processo. Exatamente, durante mais de 20 anos. Exatamente, já estudei em escola pública e falamos também de escolas particulares, por que não? A educação, ela também passa por uma crise no âmbito geral, não só na esfera pública, né? Porque a família está em crise. Exatamente. Aí, papo para mais papos afiados, né? Reverendo. Então, eu tive na Coreia do Sul, que eu fui lá fazer uma pesquisa. Ainda bem, foi na Coreia do Sul, não na Coreia do Norte, né? Aí eu tinha interesse por educação e pelo que se dizia da Coreia do Sul, né? Da avó na janela. Eu cheguei a perguntar uma especialista aí da Globo, no momento que a gente estava junto, que a gente participou de um mesmo seminário, quem no Brasil estaria fazendo o papel da avó da janela. Porque na Coreia, a mãe do garoto trabalha e o pai também trabalha. Aí o garoto vai para a escola. Mas a avó, num certo momento, ela vai lá, ela é baixinha, aí ela fica assim, para olhar o neto. Na janela da escola. Na escola. Porque na hora do intervalo ela vai lá e fala, te vi, você, não sei mais do que e tal. E a Coreia eu perguntei, quem é que vai fazer na nossa sociedade o papel da avó da janela? Vó da janela, boa essa. Aí a especialista falou, o senhor me fez uma boa pergunta, sem resposta. E fechamos assim mais um Papo Afiado aqui pela Rádio Relógio. Muito obrigado, Leonardo Souza, redator de comunicação do portal On Grace. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Flávio, faço convite para todos ficarem ligados a partir das 8 da noite
no Fala Amigo Noturno, novo programa ao vivo em rede da TV brasileira do missionário RS. E aqui pela Rádio Relógio também. A partir das 8 da noite, tá bom? Um abraço a todos, uma boa tarde. Elizabeth Guimarães, pedagoga, educadora popular, integrante do coletivo Pretas Cristãs na Resistência e mobilizadora na Casa Mãe Mulher. Muito obrigado. Eu é que agradeço e deixando sempre aquele nosso desafio, né? Sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Boa, boa. Reverendo José Magalhães Furtado, teólogo pós-graduado em Ciência da Religião e Economia do Trabalho. Obrigado, reverendo. Eu que agradeço. Fica aqui o meu abraço também para todos os ouvintes. E fica a lembrança, né? Vamos cuidar das nossas crianças. Não vamos terceirizar a nossa criança para o traficante, para ser pro astro do rock, né? Seja você o astro do seu filho e da sua filha e vamos sentar na mesa para estudar a lição com eles. E assim fechamos mais um. Você ouviu pela Rádio Relógio Papo Afiado. Conversa boa pro seu fim de tarde. Tarde.